Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o contrato de trabalho de experiência e o intermitente, em que são duas modalidades específicas de celebração de um contrato de trabalho. Compartilhe o link acima onde você pode assistir uma aula completa sobre o contrato de trabalho, as suas regras, as suas características, os seus requisitos, certo? Vamos começar então falando sobre o contrato de experiência? Vem cá, vem comigo. Contrato de experiência. O contrato de experiência ele pode ser considerado como um período de avaliação pelas partes, as quais, depois de apresentadas as suas considerações, poderão decidir pela continuação da prestação de serviços por prazo indeterminado. Além disso, o contrato de experiência ele pode ser celebrado pelo prazo de 90 dias. Isso está previsto no artigo 445, parágrafo único da CLT. Ou seja, verificamos que o contrato de experiência, então, ele se trata de um período de avaliação, em que as partes vão experimentar, elas vão avaliar aquela relação jurídica, aquela relação empregatícia. Pelo lado do empregado, ele poderá verificar se ele está de acordo com as regras que lhe são impostas pela empresa, se ele está de acordo com as tarefas que lhe são designadas, se ele se dá bem com seus colegas de trabalho, se ele está de acordo com o ambiente de trabalho que lhe é fornecido. Já pelo lado do empregador, ele também poderá avaliar, ele poderá verificar se aquela determinada pessoa está atendendo às necessidades da empresa, se está atendendo às demandas, certo? E além disso, havendo então a celebração de um contrato de experiência, esse contrato ele pode ser prorrogado? Como que funciona essa prorrogação? Vem comigo então verificar o que diz o artigo 451 da CLT. Olha só. Ele pode ser prorrogado uma única vez. Olha só o que diz o artigo. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, ele passará a vigorar sem determinação de prazo. E olha só o que diz a súmula 188 do TST. O contrato de experiência ele pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias. Ou seja, ele obedece às mesmas regras de um contrato de trabalho por prazo determinado, até porque ele tem um prazo de 90 dias. Logo, ele só pode ser prorrogado uma única vez. Havendo a prorrogação do prazo mais de uma vez, ele passará a vigorar como um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Por exemplo, vamos supor que as partes celebram um contrato de trabalho pelo período de 40 dias e depois prorrogam por mais 40 dias, deu 80 dias aqui. Depois eles resolvem prorrogar por mais 10 dias, ou seja, para dar os 90 dias, respeitou o limite de 90 dias do contrato de experiência. Certo? Certo. Mas pode? Não pode porque já prorrogou mais de uma vez. Beleza? Vamos prosseguindo. E no caso de haver a rescisão antecipada deste contrato de experiência, ou seja, e se o empregado ele pede demissão? E se a empresa demite o empregado sem justa causa antes do encerramento do contrato de experiência? Quais são os direitos do empregado? Vamos lá. Caso o empregador ele demita sem justa causa o empregador deve pagar para o empregado as verbas decisórias que seriam saldo de salário, férias mais um terço, as férias são proporcionais, férias proporcionais mais um terço, 13º salário proporcional, o FGTS mais 40% e além disso deve também pagar a título de indenização o valor da metade da remuneração que seria devido ao empregado pelo período restante do contrato. Ou seja, vamos supor que as partes celebraram um contrato de trabalho de 90 dias, contrato de experiência de 90 dias. E após 80 dias, o empregador demitiu sem justa causa o empregado, faltando 10 dias. Então, pelo período de 10 dias que o empregado receberia, é o valor da metade desses 10 dias que ele receberia. Certo? Ok. Então, e se o empregado ele pede demissão Se o empregado pede demissão, quais são os seus direitos? Nesse caso, ele receberia o saldo de salário, 13º salário proporcional e as férias proporcionais acrescidas de um terço. Beleza? Ok, vamos avançar. Vem comigo. Da rescisão antecipada. Olha só o que diz o artigo 480 da CLT. Havendo o termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. A indenização, porém, ela não poderá exceder aquela que teria direito empregado em idênticas condições. Ou seja, verifique então que existe a possibilidade do empregado arcar com o pagamento de uma multa ao empregador, mas desde que haja comprovação do prejuízo causado quando o empregado ele pede demissão. Beleza? E além disso, o valor da indenização ela não pode ser superior que aquele mesmo valor que o empregado receberia em idênticas condições. Legal? Vamos avançar. O contrato intermitente. Olha só. Constitua-se como contrato de trabalho intermitente quando a prestação de serviços
com subordinação, ela não é contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas, porque para eles tem legislação própria. Legal? Vamos avançar? Quais são as regras? Quais são os requisitos para a celebração de contrato intermitente? Está previsto no artigo 452-A e os parágrafos da CLT. Primeiro, o contrato deve ser realizado e deve ser celebrado por escrito. Apesar da informalidade no contrato de trabalho, em que ele pode ser realizado de forma verbal, por escrito ou tácita, neste caso, por contrato intermitente, ele deve ser necessariamente celebrado por escrito. Além disso, ele deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, sendo vedado o valor inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Além disso, o empregador, quando convocar o empregado para a realização da prestação de serviços, deve informar qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. E a convocação ela pode ser realizada por qualquer meio eficaz de comunicação, ou seja, por WhatsApp, por ligação, por e-mail e tudo mais. O empregado, quando ele recebe a convocação, ele tem um prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, sendo presumida a recusa se não houver a resposta. Mas olha, a recusa ela não descaracteriza a subordinação, ou seja, a recusa ela não configura a autonomia do empregado, certo? Vamos avançar. Se o empregado aceitar a proposta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, 50% da remuneração que seria devida, permitida compensação em igual prazo. No período de inatividade, o empregado ele pode prestar serviços a outros contratantes. Esse período ele não se considera tempo à disposição do empregador. Vamos avançando. Ao final de cada período de prestação de serviços, o empregado ele receberá o pagamento imediato das parcelas, que seriam quais? A sua remuneração, as férias proporcionais mais 1/3, o 13º salário proporcional, o repouso semanal remunerado, os adicionais legais. Além disso, é obrigatório constar no recibo a discriminação dos valores pagos, referentes a cada uma das parcelas mencionadas. Isso para evitar a incidência do salário complessivo. O que é o salário complessivo? É aquele famoso tudão, onde escreve todas as verbas no recibo e coloca o valor completo ali, mas não discrimina o valor específico para cada uma das verbas. Vamos avançar. O empregador ele efetuará o recolhimento de contribuição previdenciária e depósito do FGTS. Além disso, fornecerá ao empregado o comprovante do cumprimento. E, para finalizar, após 12 meses, o empregado ele adquire o direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual ele não poderá ser convocado para prestar serviços ao mesmo empregador. Certo? É isso aí, pessoal, que eu quis compartilhar com vocês sobre o contrato de trabalho de experiência e intermitente. Muito obrigado a todos mais uma vez. Não deixe de compartilhar com seus colegas e também de curtir este vídeo. Isso nos auxilia bastante a compartilhar mais conteúdo para todos vocês. Certo? Pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima. Valeu!